Olá, turma, professor Chicão na área, dando sequência à nossa série de vídeos de cinemática, tratando a parte de movimentos. Hoje eu vou trabalhar com vocês lançamento horizontal. Já lançamos o vídeo sobre queda livre, lançamento vertical. Vamos para o terceiro vídeo com lançamento horizontal, faltando para fechar a coletânea, lançamento oblíquo, que vai ser lançado posteriormente. Então, se você ainda tem dúvida desse conteúdo, fique aí até o final e tire todas essas dúvidas. Não se esqueçam, porém, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar aquela curtida marota e compartilhar com seus amigos, ok? Vamos lá então à nossa aula. Muitíssimo obrigado por estarem aqui e cheiro no coração. Vamos lá! Dando sequência então à nossa série de vídeos sobre lançamentos, hoje vamos tratar do lançamento horizontal. Espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores sobre queda livre e sobre lançamento vertical. E se você não viu o vídeo anterior, clique no card que vai aparecer aí acima, assista a videoaula. Tem teoria e tem resolução de exercícios também. Vamos lá então? Hoje vamos falar especificamente do lançamento horizontal. É um movimento bidimensional, porque inicialmente ele comporta-se somente na horizontal. Depois ele passa a ter uma componente vertical. Mas para você entender melhor isso, acompanhe o desenho comigo. Observe essa bola que rola sobre essa superfície horizontal com uma certa velocidade, que vamos chamar de velocidade inicial. Vamos desprezar a ação do atrito. Superfície lisa, quando chega na borda dessa rampa, ela abandona a rampa. Porém, por inércia, ela tende a permanecer com seu movimento horizontal, lembra lá da inércia. Então ela vai ter inicialmente uma velocidade horizontal que é igual à velocidade que ela tinha antes de chegar na borda da rampa. A partir do momento que ela deixa essa rampa, aí passa a atuar sobre ela a força peso. E vai ser a única força que vai atuar sobre ela, pois nós vamos desprezar a resistência do ar. E a força peso vai fazer o que então? Vai puxar essa bola em direção ao solo. Então, a partir do momento que ele deixa a rampa, passa a haver a composição de movimento. Um movimento na horizontal por inércia e um movimento na vertical em virtude da ação do campo gravitacional, por meio da força peso. Ficando assim, então, o movimento da bola. Veja que a bola tanto cai como se move para a direita de vocês. Então, existe alguém impelindo ele para a direita. Não se esqueça, não é que tenha uma força empurrando ele para a direita. O que faz com que ele se mova para a direita é a inércia do movimento. E o que faz com que ele se mova para baixo é a ação do campo gravitacional por meio da força peso. Então, durante a queda, a força que atua puxando ele para baixo é a força gravitacional. E observe que, à medida que ele desce, a velocidade aumenta porque ele passa a executar um movimento de queda livre, já que estamos desprezando a resistência do ar e a velocidade na vertical é nula no instante em que ela abandona a rampa. E se você não viu a aula de queda livre, é só clicar aí no card que aparece. Portanto, aqui, à medida que essa bolinha vai descendo, a componente vertical da velocidade vai aumentando de intensidade. Enquanto que a componente horizontal permanece constante. De tal forma que em qualquer momento eu posso determinar o que nós chamamos de vetor resultante. Então aqui nós temos, deixa eu só colocar aqui,
uma componente horizontal que vamos chamá-la de Vx, uma componente vertical Vy. Observe que nós temos dois vetores. Vamos calcular o vetor resultante. Aí podemos usar o método paralelogramo. Se você não viu a nossa videoaula sobre vetores, clique no card que aparece aí. Tem uma aula supimpa sobre vetores que eu preparei. Assistam. Então, como é que fica o vetor resultante agora nesse caso? Aqui eu tenho duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical, cujo vetor resultante, pelo método do paralelogramo, fica nessa direção e sentido, ó, tangente à curva aqui, em qualquer ponto dela. Esse vetor em vermelho que eu acabei de colocar representa o vetor resultante V. Agora vamos equacionar esse problema. Se na horizontal não tem força atuando sobre ele, a força resultante é nula, eu digo que esse movimento então é uniforme. Então eu tenho aqui um movimento uniforme na horizontal. Portanto, essa velocidade Vx ela é constante e igual à velocidade inicial. Ainda, na vertical, nós temos um movimento variado. E a aceleração nesse movimento vai ser exatamente igual à aceleração gravitacional. Ainda, a distância entre o ponto de abandono da rampa até o ponto de queda no solo, nós chamamos isso de altura de queda. Vou representar pela letra H maiúscula. A distância do ponto de lançamento até o ponto de queda na horizontal, nós chamamos isso de alcance horizontal e representamos pela letra A maiúscula. Vamos então equacionar todo o problema. Primeiro, vamos para o movimento horizontal. Como na horizontal nós temos um movimento uniforme, nós já concluímos que a velocidade horizontal é exatamente igual à velocidade inicial. Ainda, agora a velocidade vertical. Como na vertical ele fica em queda livre, nós sabemos que a velocidade vertical, lá da cinemática, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que aqui na vertical, a velocidade inicial é zero. A aceleração é a aceleração gravitacional. Então, a minha equação fica velocidade vertical é igual à aceleração gravitacional vezes o tempo. Essa expressão me dá a velocidade em função do tempo para a componente vertical. Além disso, eu posso escrever a altura de queda. Mais uma vez, como é queda livre, a gente viu lá na aula de queda livre. Se você não viu, clica no card e vá ver lá. A altura de queda é definida como sendo a metade da gravidade vezes o tempo. Esse tempo aqui nós chamamos de tempo de queda. É o tempo que leva para atingir o solo. Dessa equaçãozinha aí, se você isolar o tempo de queda, ó, fica 2 dividindo passa a multiplicar, gravidade, isso aqui é tempo ao quadrado. Gravidade multiplicando passa a dividir, então ficaria 2 vezes a altura, aqui é tempo ao quadrado, dividido pela gravidade local. Vamos isolar o T, o inverso da potenciação é a radiciação. Está aí a equação que me dá o tempo de queda. Observe a expressão que o tempo de queda ele não depende da massa e também não depende da velocidade inicial. O tempo de queda depende, portanto, somente da altura da qual ela foi lançada e da aceleração local da gravidade. A equação de Torricelli. A equação de Torricelli me dá a velocidade em função do deslocamento. Ora, a velocidade inicial na vertical é nula,
Portanto, a velocidade Vy em função da altura seria o inverso da potenciação é a radiciação. 2 vezes a gravidade e o deslocamento é a altura. Outra coisa, nós vamos adotar sempre os eixos orientados na vertical para baixo. Portanto, a origem aqui é nesse ponto de queda, a altura inicial é 0, portanto, né? E ela vai estar descendo, está no sentido positivo do eixo, então essa velocidade vai ser positiva. Nós vamos adotar o referencial como sendo na vertical para baixo. Na vertical para baixo. E por último, nós vamos tratar do que nós chamamos de alcance horizontal. Esse alcance horizontal é a distância máxima atingida entre o ponto de saída da rampa até o ponto em que ele toca o solo. E esse alcance será dado pela expressão velocidade inicial vezes o tempo de queda, o tempo que ele gasta para atingir o solo. Observe que o alcance horizontal agora, ele vai depender da velocidade inicial, vai depender da altura, porque depende do tempo de queda, e o tempo de queda depende da altura. E depende também da gravidade. Ele não depende da massa do corpo, não depende da massa. Eu preparei um quadro resumo para vocês, em que nós temos a altura de queda, h, tempo de queda, o alcance horizontal, a velocidade vertical, Vy, e a velocidade vetorial resultante, que é dada pelo Teorema de Pitágoras, porque, como vocês viram, nós temos duas componentes, uma na horizontal, que é a velocidade inicial, Vx, uma na vertical, que é o Vy. Perpendicular, então, uso o Teorema de Pitágoras, beleza? Bom, agora é pôr a mão na massa e exercitar, treinar o uso dessas equações. Para isso, vamos resolver alguns exercícios.